Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vander Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. O assunto da nossa videoaula de hoje é porcentagem. Para começar falando de porcentagem, queria deixar para vocês a representação de porcentagem. Então a gente pode representar uma porcentagem de três formas diferentes. A gente tem a forma de taxa percentual, forma fracionária e a forma decimal. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente esteja falando em um valor bastante alto, por exemplo, 350%. Então na taxa percentual a gente coloca o valor de 350 e do ladinho a gente adiciona o símbolo de percentual, que é esse aqui. Então assim nós temos a representação, a leitura 350%. Na forma fracionária, a gente vai pegar esse 350 e vai transformar ele em uma fração. Então 350%, sempre que a gente fala em porcentagem, a gente está falando em uma divisão a cada 100, ou seja, uma quantidade a cada 100. Nesse caso, como nós temos 350%, significa que é 350 sobre 100. Então, a forma fracionária, a gente tem no numerador o 350 e no denominador o 100. Então, 350%. E na forma decimal, a gente apenas vai pegar esse 350 sobre 100 e vai efetuar a divisão de 350 por 100, chegando à forma decimal, que é a representação numérica com vírgula. Como que a gente faz isso sem precisar efetuar cálculo? A gente pega o numerador e escreve ele. O numerador, nesse caso, é o 350. Então, a gente escreve 350. Na parte de baixo, ou seja, no denominador, como a gente está trabalhando com porcentagem, a gente sempre vai ter o 100 aqui. E o 100 ele é composto por dois algarismos zero, né? Então, 0, 0. Então, em todas as representações, a gente vai simplesmente contar essa quantidade de casas de zero no número que a gente acabou de adicionar, que é o numerador da fração. Então, a gente pega esse 350 e a gente conta da direita para a esquerda duas casas, correspondentes a esses dois zerinhos. Então, a gente conta essas duas casas e acrescenta a vírgula. Então, uma casa será o 0, a segunda casa será o 5, então a gente acrescenta aqui a vírgula. Então, aqui a gente representa o 350% de três formas. Na forma de taxa percentual, 350%, na forma fracionária, que é 350 sobre 100, e na forma decimal, que é 3,50, 3 inteiros e 50 centésimos. Podemos pegar uma representação um pouco menor, por exemplo, 45%. Então, na forma de taxa percentual, 45, e o símbolo da porcentagem, que é esse aqui. Na forma fracionária, a gente tem 45%, ou seja, 45 sobre 100. Essa é a forma fracionária. E na forma decimal, a gente pega o numerador, que é o 45, contamos duas casas da direita para a esquerda e acrescentamos a vírgula. Então, a primeira casa é o 5 e a segunda casa é o 4. E acrescentamos a vírgula. Opa, faltou um número aqui na frente, né? Então, ficou vírgula 45. Nesse caso, o que a gente faz? Acrescenta um zerinho. Então, aqui na frente, a gente acrescenta o algarismo 0. Então, 45% na forma de taxa percentual fica dessa forma. Na forma fracionária, 45 sobre 100, ou 45 centésimos. E na forma decimal, 0,45, ou então 45 centésimos. E podemos ter uma porcentagem do exemplo 8%.
Então, na forma de taxa percentual, nós temos 8% dessa forma. Se a gente for transformar isso em fração, a gente tem o 8 no numerador sobre 100 no denominador, 8 centésimos. E na forma decimal, a gente pega o numerador, que é o 8, e a gente vai contar duas casas equivalentes aos dois zeros desse 100 para colocar a vírgula. Então, nós temos a primeira casa, que é o 8. Nós não temos a segunda casa, então o que a gente vai fazer? Acrescentar um zerinho. Então, a nossa primeira casa vai ser o 8, a nossa segunda casa vai ser o 0, para a gente poder acrescentar a vírgula. E assim como no exemplo anterior, para que não fique essa casa vazia na frente, a gente acrescenta mais um zero. Então, na forma decimal, o 8% é representado na forma de 0,08. Então, aqui a gente tem as representações de porcentagem. Na taxa percentual, que também pode ser chamada de porcentual, na forma fracionária e também na forma decimal. Então, dando sequência ao assunto de porcentagem, eu trouxe aqui um exemplo de cálculo de porcentagem. Então, qual é o nosso intuito aqui? É calcular o valor de 8% de 300. Antes de explicar esse exemplo, eu gostaria de pedir aqui o seu like no nosso vídeo, se está gostando até aqui. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante, pois nos incentiva a criar novos conteúdos, novos vídeos, para estar sempre passando novas informações para você que acompanha o nosso canal. Então, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse link com os seus colegas. E ative também o sininho de notificações para que o YouTube sempre lhe informe quando a gente estiver postando novos vídeos aqui no canal. Então, para fazer o cálculo de 8% de 300, eu vou apresentar para vocês duas formas e aí vocês definam aquela que acharam mais fácil para poder estar efetuando o cálculo. Então, o que é 8% de 300? Para calcular 8% de 300, o primeiro passo é que a gente transforme esse 8% que está na taxa percentual para a forma fracionária. Então, como a gente viu há pouco, 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, ou 8 centésimos. Então, a gente tem 8 centésimos de 300. A gente vai substituir esse D por um sinalzinho de multiplicação, certo? Então, a gente vai ter 8 sobre 100 vezes 300. E aí, observem que a gente tem a multiplicação de uma fração por um número natural. O que a gente vai fazer? A gente vai também equivaler esse número natural a uma fração. Então, como ele não tem denominador, a gente entende que aqui embaixo esse denominador é 1, certo? E aqui a gente acaba tendo uma multiplicação de frações. Como que a gente efetua uma multiplicação de frações? A gente pega o numerador da primeira fração e multiplica pelo numerador da segunda fração, e a mesma coisa a gente faz com os denominadores. Então, é o número de cima vezes o número de cima e o número de baixo vezes o número de baixo. Então, aqui a gente vai ter 8 vezes 300. 8 vezes 300 é 2.400. Na parte de baixo da fração, a gente tem que 100 vezes 1 é 100. Toda fração é uma divisão. Então, a gente aqui finaliza dividindo 2.400 por 100. Então, a gente efetua o cálculo de 2.400 dividido para 100. E aqui a gente tem uma facilidade, porque a gente tem dois algarismos 0 no 100 e dois algarismos 0 no 2.400, que a gente pode simplificar. Então, simplificando os dois algarismos zeros no 2.400 e no 100, sobra 24 dividido para 1. E 24 dividido para 1 é 24. Logo, 8% de 300 é igual a 24. Então, vamos supor que aqui a gente estivesse considerando R$300.
Então, 8% de R$ 300 é exatamente R$ 24. Essa é a primeira forma de calcular a porcentagem de um número. Vou explicar para vocês agora uma segunda forma. Então, na segunda forma, a gente começa do mesmo jeito que a primeira, ou seja, transformando a porcentagem em uma fração. 8% é 8 sobre 100. De 300. E aqui a gente faz dois cálculos. A gente pega o número que a gente está calculando a porcentagem, que é o 300, e divide pelo número de baixo da fração, pelo denominador da fração. Então aqui a gente faz uma divisão. E aí a gente vai pegar o resultado dessa divisão e a gente vai multiplicar pelo numerador da fração. Ou seja, o número da frente dividido pelo número de baixo, o resultado vezes o número de cima. Então a gente vai ter 300 dividido por 100. Então 300 dividido para 100. Como a gente já viu na divisão, a gente pode simplificar os zeros. Então cortando 0 com 0, a gente tem 3 dividido por 1, que é 3. Ou seja, 300 dividido por 100 é 3. Agora a gente pega esse 3 e multiplica pelo número de cima. Então a gente faz 3 vezes 8. E 3 vezes 8 é 24. Então a gente chegou no mesmo resultado de duas formas diferentes. Então vocês têm a opção de resolver dessa forma, calcular a porcentagem dessa forma, ou então pela segunda forma. Na sequência eu vou passar mais um exemplo para que tudo fique ainda mais claro. Nesse segundo exemplo a gente vai calcular 12% de 1.500. Então vamos supor que a gente queira saber quanto que é 12% de R$ 1.500. Então, de novo, vou explicar para vocês das duas formas. Na primeira forma, a gente começa transformando a porcentagem, a taxa percentual, em forma fracionária. Então a gente tem aqui 12%. O que é 12%? É 12 sobre 100. Substituímos o termo de por uma multiplicação e colocamos o valor de 1.500. E para que a gente tenha duas frações, aqui embaixo do 1.500, como não tem nada, a gente coloca o algarismo 1. E agora a gente vai multiplicar o número de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então a gente tem 12 vezes 1.500. 12 vezes 1.500 é 18.000. Sobre 100 vezes 1, que é 100. Então aqui para finalizar a gente divide 18.000 por 100. Então efetuando a divisão de 18.000 por 100, a gente pode fazer a simplificação dos zeros, sobrando 180 dividido por 1. 180 dividido por 1 é 180. O que significa isso? Que 12% de 1.500 é exatamente 180. Na segunda forma, a gente também transforma a taxa percentual na forma fracionária. Então a gente vai ter 12 sobre 100 de 1.500. Relembrando a regrinha, pega o número da frente, divide pelo numerador, pelo denominador, aliás, divide pelo número de baixo. O resultado a gente multiplica pelo número de cima. Então a conta fica assim, ó, 1.500 dividido para 100 vezes 12. Então 1.500 dividido para 100, a gente pode fazer a simplificação de zeros e a gente vai ter 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 é 15. Agora a gente pega esse 15 e multiplica por 12,
15 vezes 12, 180. Então a gente chega no mesmo valor de 180 em uma forma diferente, então vocês podem ficar livres aí para escolher a que acharam mais fácil. Então pessoal, essa foi a parte 1 da nossa videoaula sobre porcentagem. Gostaria de pedir para deixar o seu like, inscreva-se no canal. Vou deixar aqui nos cards a parte 2 do tema porcentagem, onde eu vou estar apresentando para vocês situações, problemas envolvendo porcentagem. Um abraço e até lá!